Você já sentiu que todas as vezes que você quer criar um hábito novo é muito difícil ou muitas vezes você nem consegue sustentar aquele hábito? Provavelmente é porque você está tentando criar o hábito de um jeito errado. E eu hoje vou te explicar exatamente qual é o processo que você precisa seguir para verdadeiramente mudar a sua mentalidade, mudar a sua química cerebral, literalmente, e conseguir de verdade mudar, implementar aquele novo hábito. Tudo que eu vou te trazer aqui está baseado nesse livro, então se você nunca leu esse livro, Hábitos Atômicos, eu super recomendo ele. E pra gente poder começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Laura Cambraia, sou especialista em negócios com propósito e aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. No último vídeo eu falei sobre 7 hábitos que literalmente mudaram a minha vida e de fato me trazem resultados expressivos, não somente para aquele hábito que eu implementei, mas como para outras coisas também. Afinal, é como se fosse uma cadeia. Um bom hábito, ele acaba influenciando outras coisas também. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda como funciona essa questão do hábito. O hábito, ele é um reforço da nossa personalidade, da nossa identidade. Então, talvez você não esteja conseguindo criar aquele hábito que você está querendo porque ele não faz parte da sua identidade, da sua personalidade. Na página 30, vou até colocar aqui, olha, ele mostra esse desenho, deixa eu ver se vai dar pra ver, que o centro é a identidade, esse um pouquinho em volta é o processo e por fora é o resultado. Normalmente, as pessoas quando vão implementar um hábito, elas buscam muito pelo resultado. Só que ele é a camada mais superficial de mudança, porque o resultado ele tá ligado a uma coisa que vai acontecer somente a longo prazo e acaba que você não fica motivado para poder fazer aquilo. Se você foca só na construção de processos, ou seja, só na implementação do hábito de fato, assim, na força, na garra, mais uma vez você ainda não está indo no mais profundo, porque vai chegar um momento que aquilo vai ser insustentável. Por exemplo, se eu não treino, eu falo do nada que eu vou treinar 7 dias por semana. Não vai rolar. Você está querendo implementar um hábito na força e não é bem assim que o nosso cérebro funciona, porque nós somos seres de repetição. Nosso cérebro ele já tem um mecanismo de como você é, de como você funciona, como você sempre funcionou. Então, para você verdadeiramente se sentir motivada a continuar executando aquele hábito, ele precisa ter uma motivação muito maior do que simplesmente só o resultado ou do que simplesmente só você focar no processo. Ele precisa estar focado na sua identidade. Então, o primeiro passo para a construção de um hábito é você realmente pensar: por que esse hábito é importante para mim? E aí, uma atividade que eu fiz foi refletir quem eu gostaria de ser, como que essa pessoa se comportava. Caso você não conheça a minha história, eu lá nos 16, 17 anos, eu cheguei a pesar quase 70 quilos e quando eu me via no espelho, eu literalmente não me reconhecia e eu fiquei muito triste comigo mesma e não era aquela pessoa que eu gostaria de ser. Quando eu olhei para as minhas atitudes e para os meus hábitos e para os resultados que eu estava colhendo daquilo, eu olhava e eu pensava: nossa, mas não é essa pessoa que eu admiro, não é assim que a pessoa que eu admiro se comporta. Então a primeira coisa que eu te recomendo fazer é pensar verdadeiramente em quem você quer se tornar. Porque o hábito, como eu falei, ele é um sustento da sua personalidade. Então vai ser muito mais fácil para você sustentar um hábito que está alinhado à identidade que você quer ter, do que se você simplesmente quiser criar um hábito por um resultado. Por isso que a maioria das pessoas que falam: eu quero emagrecer, aí às vezes a pessoa vai lá, faz dieta um tempo, treina um tempo, às vezes até emagrece, mas ela não sustenta aquilo, porque não se tornou um estilo de vida, não se tornou parte da personalidade dela, não houve de verdade uma mudança.
E para essa mudança acontecer, você precisa mudar a sua autoimagem. Então, se eu posso te dar um conselho, pega aí um caderno e começa a escrever quem você quer ser. Como que você quer ser daqui a 10 anos? Como que essa pessoa se comporta? Quais os resultados que ela tem? Aonde que ela mora? Quais os lugares que ela frequenta? Quais os hobbies que ela tem? Literalmente, olha para a vida de uma pessoa que você admira e observe quais são os comportamentos que ela tem. Quando você colocar isso de fato no papel, você vai ter muito mais clareza para onde você tem que seguir. Você vai saber muito melhor o que você tem que fazer e, principalmente, aquilo vai fazer muito mais sentido para você. Por quê? Porque está reforçando a identidade que você decidiu ter. E aí, aqui, ó, mais uma vez estou com o meu computador com o resumo do que eu quero falar para você nesse vídeo. E a primeira coisa é justamente você definir com clareza quem você quer ser. O segundo é pensar quais os resultados que você deseja ter sendo essa pessoa. E terceiro, quais são as ações que levam a esse resultado. Então, por exemplo, eu quero ser... Eu vou falar de emagrecimento porque foram os primeiros hábitos que eu criei e até hoje são os hábitos que eu sustento há mais tempo, desde os 16 anos que houve essa mudança e, de fato, eu continuo persistindo nos hábitos, mesmo que às vezes eles dão aí uma variada, como na alimentação, que é um pouco mais complicada, mas ainda assim há um sustento muito forte de identidade, porque eu pensava assim, eu quero chegar lá nos meus 80 anos sendo uma velhinha que consegue fazer as coisas sozinha, que tem saúde, que brinca com os netos, que tá presente na vida dos filhos. Eu sempre pensei nessa questão familiar. Eu queria ser uma pessoa com vitalidade, com vigor, que conseguisse fazer atividades físicas, que não sofresse para subir um morro, para subir uma escada. Então, era essa pessoa que eu queria ser. E eu admirava muito as pessoas que treinavam no final de semana. Eu achava muito legal aquele estilo de vida. Qual o resultado que eu queria ter? Então, o resultado que eu queria ter era emagrecimento, era ganhar um pouco mais de massa muscular, era me sentir melhor comigo mesma, era caber em uma roupa específica que às vezes não estava servindo. E quais os hábitos que eu deveria ter, quais ações que eu deveria ter para ser essa pessoa. Então, eu deveria treinar, e eu deveria comer bem, e eu deveria beber água. Ok, mas e aí? Como implementar esses hábitos? Que é para isso que nós estamos aqui. Vamos por partes que você vai entender. Segundo passo é tomar a consciência dos seus hábitos existentes. Então, quando eu fiz esse exercício, que eu olhei para a minha vida, eu percebi que muitos hábitos não eram coerentes com a identidade que eu queria ter e muitos hábitos eram hábitos que eu poderia eliminar. Posso trazer outro vídeo falando sobre eliminação de hábitos, mas basicamente eu olhei e falei, tá, eu tenho esses hábitos, mas eles não são coerentes com a pessoa que eu quero me tornar. Então eu comecei a literalmente riscar os hábitos que eu iria começar a observar para poder eliminá-los eles da minha rotina. E essa consciência de hábitos, o que você faz todos os dias, vai ser muito importante no processo de criação de hábitos, que eu já vou falar como que você faz. Segunda coisa também é que se você é uma pessoa que vive no automático e não faz ideia de quais os hábitos que você tem, como que você se comporta, então tá te faltando mais autoconhecimento, que inclusive é um hábito que eu falei que é um dos hábitos que mais me desenvolveu, que é entender como você funciona, como você se comporta, ser mais consciente no seu dia a dia e não simplesmente viver no automático, viver aí um ciclo repetitivo onde você acorda e dorme sem nem raciocinar sobre o que você está falando. É literalmente praticar aquele mindfulness? Não sei falar isso não. Não sei falar inglês, gente, me perdoe, mas é isso. Quando você tem atenção plena, atenção focada no seu momento presente, que vai ser importante para você. E aí, terceiro,
é a questão realmente do passo a passo para a construção de um hábito. Primeiro, você precisa ter um estímulo muito claro para fazer aquele hábito. O estímulo, ele pode ser um estímulo de contexto ou um estímulo de ação. Um estímulo de contexto é quando você insere aquele hábito em um contexto. Então, por que eu falei para você listar quais os hábitos que já existem na sua vida? Porque é muito mais fácil de você falar, por exemplo, eu vou ler um livro todos os dias quando eu acordar e fizer o meu café. Por quê? Porque acordar e fazer o café já é um hábito que existe. Então, logo em seguida do café, eu inseri o hábito de leitura. Como é uma coisa que já existe, eu já faço, já é enraizado da minha personalidade, a sequência se torna muito mais simples e muito mais fácil, muito mais fluida. Quando a gente fala sobre um estímulo de ação, você depende demais da sua vontade de fazer aquilo e você pode criar alguns mecanismos, como por exemplo um post-it, um alarme que vai te lembrar que você tem que fazer aquele hábito. Eu confesso que eu prefiro muito mais criar hábitos usando o estímulo de contexto, que é quando eu acoplo um hábito novo em um hábito antigo. Segundo, é assumir a responsabilidade pela criação daquele hábito. Se você decidiu que você vai ter o hábito, falei aqui da leitura, se você vai ter o hábito da leitura, aquilo tem que ter um porquê muito claro, que entra lá no passo que eu falei da construção da identidade. Por que você decidiu ter aquele hábito? Qual que é verdadeiramente a sua motivação? Porque é isso que vai te estimular nos dias que você estiver desanimada. E olha, vou te falar, acho que uns 80% do tempo, mentira, tô exagerando, sou exagerada assim mesmo, mas muitas vezes você vai se sentir desestimulada. E nesses dias, principalmente para nós mulheres, em períodos femininos, a nossa cabeça fica meio caótica. Você vai querer deixar de fazer, só que você não vai deixar de fazer. Por quê? Porque existe um motivo muito claro, existe uma autorresponsabilidade por aquilo. E você vai estar reforçando quem você gostaria de ser. O terceiro é reduz a ação do hábito para que ela se torne simples. Então, como que você pode facilitar para que aquele hábito seja mais fácil? Por exemplo, quando eu comecei a treinar, eu tinha que treinar antes de eu ir para o meu serviço e eu passava o dia inteiro no serviço e ia para a faculdade. Então, se eu não treinasse 5 horas da manhã, eu não treinava. E eu tinha uma identidade muito bem criada, qual que era o resultado que eu queria chegar e quem eu gostaria de ser e quais as ações da pessoa que eu gostaria de ser. Então, ou eu treinava ou eu treinava. O que eu fazia? Eu separava a minha roupa de treino na noite anterior e já deixava do lado da minha cama para que assim que eu acordasse, eu já olhasse a roupa de treino e já me estimulasse a tomar aquela atitude de vestir a roupa de treino. Outra coisa que eu fazia também era colocar o despertador longe. Então, quando eu colocava o despertador longe da cama, eu tinha que levantar a cama para desligar o despertador. Quando eu desligava o despertador, eu já via a roupa e aquilo já me estimulava a começar o hábito. Uma coisa que eu posso te falar é, crie esse primeiro passo do seu hábito. Por exemplo, ler um livro. Ao invés de você pensar, nossa, eu vou ficar aqui, vou ler todas essas páginas. Não, pense, eu vou sentar na mesa e vou abrir o livro. Depois que você abrir o livro, vai ser muito mais fácil de você fluir, de você ir no flow daquela ação. Principalmente porque ela vai estar sendo coerente e sustentando a sua identidade. E por fim, mas não menos importante, é a questão da recompensa. Nossos hábitos, eles são sustentados pela nossa motivação e aquilo que nos faz sentir bem. Então, você precisa se sentir bem ao executar aquele hábito. Só que se você foca o tempo todo na questão do resultado, você não vai se sentir bem ao longo do processo. Então, o que eu te recomendo? Que você tenha formas de comemoração simplesmente pela execução do seu hábito. O que eu gosto de fazer, e até vou colocar aqui no canto da tela,
que é o meu monitorador de hábitos. Eu sempre usei um monitorador de hábitos, porque isso me estimula a entender quanto tempo eu tô sendo constante. Todas as vezes que eu vou lá dar um check, internamente eu penso, nossa, venci, mais hoje, mais essa vez, até aquilo de fato se tornar automático. Então, você precisa de ter um mecanismo de recompensa para estimular essa dopamina. Tem até um livro, que é um outro livro, não é esse livro, que explica como funciona o nosso cérebro, e ele até fala pra gente poder entender como que é a nossa comemoração genuína. Por exemplo, eu sou uma pessoa, você deve ter percebido aqui ao longo do vídeo, que eu rio, eu sou espalhafatosa, nossa, quando eu comemoro, quando eu tô feliz, eu quero, meu Deus do céu, eu fico tipo muito feliz, eu fico tipo, ai meu Deus do céu, sabe, bem menininho assim. Sabe aqueles filmes que as meninas começam a gritar? Sou eu total. Então eu percebi que eu comemoro dessa forma e isso dá uma notificação pro meu cérebro de que eu estou feliz. Então, todas as vezes que eu faço um hábito, por mais simples que seja, se ele é um novo hábito, eu comemoro internamente, tipo, yes, sou foda, sabe? Consegui fazer isso. Porque isso vai te motivar e criar um canal neural de que aquilo é interessante, de que aquilo te faz bem, de que você quer repetir aquilo e você não fica focado simplesmente no resultado. Alguns sistemas que me auxiliaram na questão da construção de hábitos foi, primeiro, escrita ativa e diário. Até falei que esse também é um hábito que eu implementei que, assim, mudou completamente a minha vida, porque escrever como você pensa, como você se sente, te faz ter mais clareza e autoconhecimento. Então eu comecei a entender por que eu não tinha conseguido fazer tal coisa, como que eu me senti naquela situação, qual que tinha sido o empecilho, qual que tinha sido a minha dificuldade. Então a escrita ativa, ela literalmente mudou a minha vida porque ela me fez ter mais clareza sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes. A segunda, que eu acabei de falar, que é encontre a sua forma de comemorar, encontre a sua forma de se valorizar por aquele processo. Que seja simples a sua comemoração, tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que se abraça, não sei, dá um jeito aí. Encontre a sua forma de comemorar por aquele hábito feito. Isso vai te estimular e te motivar. Terceiro é, reforme o seu ambiente. Não adianta você querer construir um hábito e ficar lutando com a sua força de vontade. É muito mais fácil que o seu ambiente esteja preparado para você construir aquele hábito. Por exemplo, quando eu comecei a me alimentar saudável, era muito difícil ter comidas, guloseimas, e até hoje eu evito ter essas coisas em casa, porque isso faz com que eu não fique lutando contra a força de vontade, contra o hábito antigo que eu estou tentando eliminar. Então, se você, por exemplo, mora na casa com outras pessoas, você pode ver se vocês podem mudar. Estou falando aqui de alimentação, que é o exemplo mais fácil que tá me vindo em mente. Mas você pode mudar, por exemplo, os biscoitos ficam sempre no armário, numa parte visível. Podemos mudar os biscoitos, às vezes, para ficar atrás de alguma coisa, ou para ficar em um lugar que vocês não têm tanto acesso o tempo todo, para que isso dificulte o seu acesso ao hábito antigo e facilite e reforce os seus hábitos novos. O ideal é que não tivesse o tal do biscoito, né? Mas caso não seja possível, essa pode ser uma solução. Quarto é, ensaie o hábito. Falei, por exemplo, do hábito da leitura. Então, se todos os dias você vai fazer o café e sentar na cadeira para ler, faça isso. Literalmente, vai lá, vai na cozinha, pega as coisas do café, não precisa você passar o café, mas pega as coisas do café, em seguida vai, senta na cadeira. Repete isso umas 10 vezes para o seu cérebro automatizar essa ação e você entender que todas as vezes que você tiver aquele estímulo de contexto, que ou seja, você fazendo café, você vai logo em seguida sentar para ler o livro. Outra forma de você ensaiar o hábito é você, por exemplo, organizar e planejar. Talvez esse conceito fique um pouco nebuloso para você, mas eu tô até lendo um outro livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e que ele fala justamente sobre a importância de nós criarmos novos caminhos neurais e uma das formas da gente fazer isso é
planejando, imaginando, se pensando fazendo aquilo. Então, por exemplo, quando eu tô querendo comer saudável e eu vou lá no domingo, eu já planejo todas as minhas refeições da semana, eu já faço a minha comida, já arrumo as minhas marmitas. O que eu tô fazendo pro meu cérebro? Eu tô dando um comando para ele de que aquilo é o nosso automático, de que aquilo vai fazer parte da nossa rotina. E você vai literalmente mudando o mecanismo como você está acostumado a funcionar. E por último, mas não menos importante, é a renovação social. Talvez a sua falta de construção de hábitos seja pelo meio que você está inserido. Você já parou para analisar as pessoas que estão ao seu redor? Eu sei que talvez você tenha dificuldade de se afastar de amigos antigos, de parentes. Você talvez pense, nossa, mas e aí? Se eu parar de conversar com essas pessoas, eu vou ficar sozinho? E talvez você fique. E tá tudo bem, porque aquelas pessoas, elas não são coerentes com a identidade que você quer ter. E eu acredito que essa seja a maior dificuldade das pessoas, abandonar coisas que não fazem mais sentido para a vida delas. Isso não quer dizer que você não ama aquela pessoa ou que você não valoriza os momentos que vocês estiveram juntas. É só que não é mais coerente. Talvez seja o seu momento de buscar novas pessoas que te estimulem a construir esse novo hábito. Se você anda com 5 pessoas que fumam, você provavelmente vai ser o 6º fumante. Se você anda com 5 pessoas que correm, você provavelmente vai ser a 6ª pessoa que corre. Então o seu ambiente ele te influencia e as pessoas ao seu redor também te influenciam muito. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, já se inscreve aqui no canal que toda segunda-feira eu vou estar postando um vídeo novo e me conta aqui se você gostou desse mecanismo de criação de hábitos, se fez sentido para você e se você já tinha testado alguma dessas atitudes, qual dessas você vai testar, eu vou adorar saber mais sobre você.